É uma das formas de poesia mais empregadas pelos poetas ocidentais. Essa forma de poesia nasceu na Itália no século XIII, mas foi no Renascimento, período que sucede à Idade Média, que essa forma fixa, representada pela métrica poética, tornou-se a mais utilizada. Para os renascentistas, o soneto representa os ideais de equilíbrio e proporcionalidade do Renascimento. Aqui nós temos o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, representa a busca por conhecimento sobre o corpo humano. Aqui, pintura medieval privilegia a cena e suas personagens principais, muitas vezes com temas religiosos. Aqui nós temos personagens da antiguidade, ganhavam formas muito bem definidas nas esculturas renascentistas. As esculturas medievais eram representações criativas de santos, cavaleiros, reis e rainhas. Então, vamos aqui. Observe as imagens e comente quais imagens representam melhor as ideias de equilíbrio e de proporção. São as imagens 1 e 3. Na B, quais imagens representam a figura humana como assunto? As imagens também 1 e 3. A gente compor um mural com imagens renascentistas. A gente não tem como compor, porque a gente iria montar esse painel e colocar ou na nossa sala para ficar exposto ou no corredor, né? Então, a gente não tá lá, a gente não tem como fazer. Então, a gente fecha essa página com essas duas questões, ok? Aqui, nós vamos falar sobre acentos nas palavras oxítonas e proparoxítonas. As palavras que têm sua última sílaba tônica são classificadas como oxítona e a última sílaba tônica é acentuada quando a palavra termina com as vogais A, E ou O e os seus plurais, as vogais nasais em e ens ou os ditongos oi, eu ou ei. Se essa vogal tiver um som aberto, ela receberá o acento agudo, e se tiver um som fechado, o circunflexo. E aqui nós temos alguns exemplos. Avó, avô, sofá, café, alguém, heróis, fiéis. Então, aqui é uma das regrinhas da acentuação em palavras oxítonas. E agora aqui embaixo vem falando, as palavras que apresentam a antepenúltima sílaba tônica são as palavras proparoxítonas e todas elas são acentuadas. E aqui tem exemplo, ângulo, dúvida, matemático. Então, eu quero entrar aqui, para a gente poder entender um pouquinho sobre a ordem das palavras, eu costumo geralmente fazer assim, olha, nós temos as palavras oxítonas, correto? Que é a última sílaba. Quando a gente vai para a penúltima sílaba, ela se torna paroxítona. Aqui. E quando a gente vai para a antepenúltima, ela se torna uma proparoxítona. Então, eu gosto de fazer assim, porque as palavras, elas completam umas às outras. Tá vendo? Proparoxítona é a antepenúltima. Paroxítona, a penúltima, e oxítona, as últimas. Então, nós temos aqui, no caso, a palavra café, a última sílaba, ela é a sílaba forte, e ela recebe acento, então ela é classificada como oxítona. Mas nós temos também abacaxi, que também é uma palavra oxítona, só que ela não recebe o acento gráfico, tá? Ela não recebe o acento gráfico, mas a classificação dela é oxítona, porque é a sílaba forte. Eu costumo falar para os meus alunos que tem que cantar a palavra, né? Então, por exemplo, se você tem dúvida qual é a sílaba forte de abacaxi, você escolhe uma sílaba e fala ela de forma forte. Por exemplo, será que é o ba? Então, se fosse o ba, a palavra ficaria assim, abacaxi. É assim que a gente fala, abacaxi? Não, então não é essa sílaba.
Aí, desta forma, você trabalhando assim, puxando uma sílaba mais forte, você descobre em qual posição a sílaba tônica se encontra e daí você consegue a classificação. Nós temos também as palavras paroxítonas, né? Por exemplo, saúde é uma palavra paroxítona que recebe acento. Agora a gente tem casamento, que também é uma palavra paroxítona, porém ela não recebe acento. Então, como que a gente vai descobrindo? Também a gente pode fazer a separação de sílabas, tá? Então tá ali, ó, casamento. Ah, será que não é usar que é a sílaba forte? Vamos ver, seria casamento. A gente fala assim, casamento? Não, a gente fala isso, a gente fala casamento, é como se a palavra desse uma subidinha e depois voltasse. E por fim, nós temos as palavras proparoxítonas. Eu chamo a palavra. Então, aí, ó, palavras como ônibus, como mágico, como lâmpada, todas elas são proparoxítonas. E a regra principal, toda palavra proparoxítona, ela é acentuada. A que tem a antepenúltima sílaba mais forte, ela é acentuada. Então, o que vocês têm que prestar atenção é que muita gente confunde a posição. Gente, a gente contabiliza assim, ó, tá vendo? Eu circulei o fé. Essa é a última sílaba. A gente conta de trás para frente. Aqui, ó, men. Ela é a penúltima. Penúltima por quê? Porque ela vem antes da última. Por isso que ela é penúltima. E nós temos aqui, ó, o O de ônibus. Quer ver? Vamos separar ônibus aqui para ver como é que fica a separação da sílaba, ó. Bus. Então, nós temos ali, ó, o bus seria a última sílaba, o ni seria a penúltima sílaba e o o, ela é a antepenúltima. Então, quando nós temos a antepenúltima sílaba forte, é a sílaba tônica, ela é classificada como proparoxítona. Agora, aqui nessa primeira questão, depois que a gente já viu a explicação de oxítona, paroxítona, proparoxítona, última, antepenúltima, penúltima sílaba, nós temos aqui as palavras chapéu, ninguém, ali, dominó, anel, acústica, rapaz, música, bombom e amor. Algumas palavras ali, elas vão receber acento, outras não. E vocês vão fazer esse quadrinho escrevendo as palavras na ordem que tá aqui, tá? Primeiro, o chapéu já tá lá como exemplo, depois ninguém, depois ali, dominó, anel, nessa sequência aqui mesmo que aparece. E vocês vão fazer a separação da sílaba dentro desse quadradinho, igual a tia ensinou, tá? Aí vocês vão vindo de trás para frente, não é do começo do quadrinho, vocês têm que começar da última sílaba para cá. Eu vou marcar aqui 5 minutinhos para vocês poderem preencher esse quadrinho, acentuar as palavras que precisam ser acentuadas e fazer a separação de sílaba e a gente volta corrigindo. Então, gente, olha só como ficou a correção. Ó, ninguém ganhou acento, acústica, dominó, música, e assim ficou a separação das sílabas. É só vocês conferirem. Bem, vamos lá agora para a segunda questão. A segunda questão, ó, preencha os quadros a seguir usando as palavras que você acentuou na atividade 1 e coloque mais 5 exemplos. Então, vamos por parte. Olha, a palavra chapéu, ela é oxítona. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ó, chapéu é oxítona terminada em eu. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Botamos chapéu aqui. Chapéu já foi. Agora, assim, ó. Só pra gente rever, oxítonas terminadas em A, E, O e os seus plurais, nós temos lá na atividade dominó e colocamos como exemplo crochê, jacaré, purê, avó e giló.
Oxítonas terminadas em e ens. Nós temos lá a palavra ninguém e botamos como exemplo mantém, harém, parabéns, armazém e também. Oxítonas terminadas em oi, eu, ei. Temos lá chapéu e colocamos como exemplo papéis, heróis, corrói, pastéis e troféus. E palavras proparoxítonas, nós temos música, acústica e colocamos como exemplo século, antídoto, sêmula, óculos, pêssego, poderia ter ônibus, poderia ter lâmpada, tá? Ficaria a critério. Na terceira questão tá aqui, complete os 4 versos a seguir seguindo as instruções. Todas elas devem terminar com palavras oxítonas acentuadas que rimem entre si. Então, quer dizer, a segunda sílaba teria que rimar com sofá e a quarta sílaba teria o quarto verso teria que rimar com metrô. E acrescentar 2 palavras proparoxítonas acentuadas. Então, ficou assim, ó. Sempre fico sentado no sofá, assobiando feito um sabiá. Evito o ônibus, mas vou de metrô. Trocar a lâmpada do meu avô, tá? Então, a gente fica dessa forma aqui. E agora, na quarta questão, era para a gente colocar as palavras que nós acrescentamos, as oxítonas e as proparoxítonas. Então, aqui estão elas, sofá, sabiá, metrô, avô e as proparoxítonas, ônibus e lâmpada. Vem falando, mais uma vez, que a gente está falando nesse capítulo sobre soneto, e tá ali. O desafio de escrever um poema como soneto é manter sua forma fixa. Por quê? Nós vimos lá atrás que o soneto ele é composto de 4 estrofes, sendo as 2 primeiras com 4 versos, as 2 últimas com 3 versos. Cada verso tem que ter 10 sílabas poéticas, né? Então, ele tem toda uma estrutura. E ali vem dizendo por quê, ó? Porque é necessário contar as sílabas poéticas para resultarem 10 em cada verso. Manter o número de 4 estrofes com 4 versos para as 2 primeiras estrofes e 3 versos para as 2 últimas. Além de tudo, ela tem que ter rimas. Então tá aí a respostinha falando sobre a formatação de um soneto. Além da forma fixa, outro desafio é escolher um tema que combine com o soneto. Que temas você gostaria de abordar? Então, vocês vão me dar 2 temas que vocês gostariam de montar um soneto. Por exemplo, aqueles 2 sonetos que nós vimos falavam sobre o amor. Então, vocês podem escolher 2 temas diferentes para soneto e escrever aí que a gente vai conferir. Agora aqui, ó, eu e a declamação de sonetos. Ali a gente viu a declamação de 2 sonetos, tá? O que é a declamação de poemas ou sonetos? É ler em voz alta para um público. Agora aqui na segunda questão, tá falando assim, ó, a declamação de poemas pode acontecer ao vivo ou por meio de uma gravação de vídeo. Qual das 2 formas você prefere e por quê? Aqui a gente tem uma sugestão de resposta, mas vocês podem optar, colocar assim, ó, ao vivo e dizer por quê. De repente, ao vivo, porque vocês acham que é mais emocionante, é mais interessante, é mais verdadeiro, tá? Ou então por meio de gravação, como aqui vem dizendo. A gravação, você pode editar o vídeo, tirar os erros, incluir legendas, fazer de novo se você falar alguma coisa errada, tá bom? Então, aí vocês podem escolher um dos 2 e escrever o porquê, de forma simples. Aqui na 3, onde você publicaria um vídeo de declamação de sonetos e com quem você compartilharia esse vídeo? Com certeza a maior parte de vocês vai botar no YouTube. Pode botar no YouTube, pode botar no Face, Instagram, enviar. Aí com quem você compartilharia esse vídeo? Eu compartilharia com todo mundo, só com a minha família, só com a minha mãe, só com a minha prima, só com a minha amiga. Aí fica a critério de vocês, onde vocês publicariam, tá? E com quem vocês compartilhariam. E aí a gente fecha hoje.